Por alguma razão, eu achava que meu público não era tão jovem, mas de um tempo pra cá eu comecei a receber muitas mensagens de crianças com 10, 11, 12 anos. Isso me deixou feliz por saber que pessoas tão novas acompanham meu trabalho, mas também me deixou apreensiva porque quase todas essas mensagens eram pedidos de ajuda. Por isso eu decidi gravar esse vídeo. Não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece, mas só na semana passada eu recebi mensagem de 3 crianças diferentes, e todas as mensagens eram muito parecidas. Oi, Lui, eu sou muito diferente das outras garotas da escola. Acho que tem alguma coisa errada comigo. Queria ser como todo mundo. Eu sempre gostei mais de coisas de menino. Eu tenho 11 anos e sou bissexual, mas me sinto culpado por não contar para meus pais. Me ajuda, por favor. Eu me identifiquei com essas e com todas as outras mensagens que eu recebo de crianças e de adolescentes, porque eu também pensava e sentia tudo isso. Medo, vergonha, culpa. Eu também me sentia diferente, eu também achava que tinha alguma coisa errada comigo e eu também queria ser igual a todo mundo. Eu nasci em 1991 e eu não sei exatamente como, quando, nem porquê eu desenvolvi certas preferências por roupas, atividades e brincadeiras, mas eu sou essa pessoa desde as primeiras lembranças que eu tenho da minha vida. A partir do momento em que eu comecei a ser capaz de tomar algumas decisões, tipo a roupa que eu queria usar ou como eu queria cortar o meu cabelo, eu percebi que eu tava caminhando na direção oposta àquela que teoricamente eu deveria seguir. Quando eu nasci e o médico que fez o parto anunciou, é uma menina, ele fez mais do que descrever o meu corpo. Ele poderia ter dito, tem muito cabelo ou tem 48 centímetros. Essas frases não teriam nenhum significado, mas quando o médico disse pra minha família e pro mundo que eu era uma menina, isso definiu minha vida inteira até hoje. A gente vive numa sociedade que separa os seres humanos em 2 categorias, homens e mulheres. Não existe uma separação entre destros e canhotos, por exemplo, e ninguém sofre preconceito ou violência por usar a mão direita, a mão esquerda ou as 2 mãos. Mas algumas coisas são muito mais complexas e parecem tão naturais quanto a mão que você usa pra segurar a caneca do seu café. Vamos imaginar que essa melancia é a sociedade, redonda igual a Terra. Ao longo de muitos séculos, alguns seres humanos falaram, escreveram e criaram teorias sobre o mundo e sobre a humanidade. Quando eu digo alguns seres humanos, são bem poucos mesmo. Só aqueles que tinham poder para falar, escrever e criar teorias, ou seja, homens brancos, heterossexuais, nobres, burgueses ou religiosos. É um grupo muito pequeno que dominava a religião, a ciência, a filosofia, a arte, a medicina, enfim, toda a produção humana. Sabe Platão, por exemplo, o filósofo grego? Ele dava graças a Deus de 3 coisas: ser grego e não ser bárbaro, ter nascido homem e não animal, ser homem e não mulher. Essas teorias foram criadas e usadas para justificar coisas terríveis que aconteceram na história da humanidade. Processos de escravidão, de colonização e de violência contra alguns seres humanos e contra animais também. Algumas dessas ideias não fazem mais sentido hoje, tipo ser grego ou ser bárbaro. Outras já foram muito questionadas e debatidas, mas todos esses pensamentos deixaram marcas na melancia, ou seja, na nossa sociedade. Quando Platão nasceu, provavelmente alguém disse, é um menino. E ele dava graças a Deus por isso, porque desde aquela época existia no mundo a ideia de que mulheres são inferiores. Então quando eu disse que a sociedade divide os seres humanos entre homens e mulheres, eu quero dizer que essas categorias são hierárquicas. E mais do que isso, a sociedade divide homens e mulheres por raça, etnia, cor da pele, classe, nacionalidade, sexualidade, identidade de gênero ou se você é uma pessoa com deficiência. Eu disse que esse era um debate meio complexo, então vamos voltar para a melancia. Se o padrão de humanidade é ser homem, branco, cis e heterossexual, quanto mais distante desse padrão, mais chance você tem de sofrer alguma violência. Essa daqui sou eu. E eu não era essa criança porque eu sou lésbica. Muitas pessoas tiveram uma infância parecida com a minha e se identificam de outras formas. A questão é que ser homem e ser mulher carregam muitos significados. Quando o médico disse que eu era uma menina, foi como se ele criasse esse corpo e me colocasse nessa caixa do que significa ser uma mulher branca, heterossexual, mãe, inferior, submissa. E a gente aprende esses papéis desde criança. É por isso que eu achava que precisava gostar dos meninos na escola, brincar de boneca, usar vestido, deixar o cabelo crescer, ser quieta, a abaixar a cabeça e a aceitar que tudo isso é natural. Mas não é. Por que você acha que a sociedade incentiva um menino a falar, a correr, a praticar esporte, a gostar de super-heróis e a repudiar tudo que, teoricamente, faz parte do universo das meninas? Porque é isso que se espera de um homem. Essa é a construção da masculinidade.
A gente se sente diferente, mas diferente de quê? Diferente de quem? Não tem nada de errado com você quando você tá longe do padrão de humanidade. Errado é existir esse padrão. É esse padrão que cria identidades que são consideradas inferiores ou anormais. Todo mundo é único e incrível em sua singularidade. Não existem coisas de meninos ou de meninas. Você pode usar a roupa que quiser, ter o cabelo que quiser, brincar do que quiser e gostar de quem quiser. Não sinta vergonha de ser quem você é. E não sinta culpa também. Você não deve nada pra ninguém, nem pra sua família. Todo ser humano merece ter as condições de viver uma vida plena e feliz. Eu gostaria que alguém tivesse me dito essas coisas quando eu era criança. Então eu tô aqui dizendo isso agora pra quem precisar ouvir.